Uma virose pouco conhecida no Brasil pode afetar muitas espécies e até se transformar em zoonose. O risco maior entre os animais é para cavalos e muares, que são prejudicados no sistema nervoso central. Depois de dengue, zika e chikungunya, vamos conhecer e aprender sobre a febre do Nilo Ocidental e como combater essa doença. A nossa próxima entrevistada é a Cláudia Lechonsky, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Acompanhe. Isso mesmo, Márcia. Agora, direto de Sorocaba, vamos conversar aqui com a Cláudia. Bem-vinda ao programa Noticiário Tortuga. Olá, Caio. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece pela sua participação e vamos bater um papo aqui sobre sanidade, principalmente aí dos equinos, né? Os produtores que estão nos assistindo com certeza já devem ter ouvido falar sobre a febre do Nilo Ocidental, que ameaça aí a saúde dos cavalos aqui do nosso país. E eu queria que você contasse mais pra gente, para quem ainda não conhece, o que é essa febre do Nilo Ocidental? Bom, ela é mais uma virose, uma doença transmitida por vírus, que causa sintomas neurológicos nos equídeos e também, eventualmente, ela é uma zoonose com uma incidência um pouco rara, porém possível, no ser humano. O que acontece com essas viroses que afetam o sistema nervoso central? Várias delas têm sintomas muito parecidos, ok? E essas viroses neurológicas, elas são um pouco parecidas, no sentido que os sintomas delas são muito parecidos. Então, para fazer um diagnóstico diferencial exato, na verdade, além de toda a sintomatologia clínica, a gente tem que cortar com a parte laboratorial. Por quê? Quando um equino, no caso, tem esse tipo de sintoma neurológico, a gente poderia pensar, algumas pessoas pensam que é raiva, outras pessoas pensam que é outra encefalite, alguns ainda pensariam em intoxicação alimentar, às vezes as pessoas pensam em picada de cobra, né? Então o animal simplesmente morre, desaparece, a pessoa não sabe direito o que aconteceu. Então, todos esses sinais que são animais com alteração da consciência, semidesfalecidos, com as reações diminuídas, sem conseguir se levantar, sem conseguir se alimentar direito, a gente poderia pensar nessa virose também, ok? Por que a gente tem, além da questão de que já foi confirmada laboratorialmente, essa doença ela é carregada pelas aves migratórias. As aves migratórias que circulam pelas Américas, da América do Norte até a América do Sul. E é uma doença que existe tanto nos Estados Unidos, a primeira ocorrência dela em quantidade em cavalos foi percebida na Flórida, e ela também é confirmada na Argentina. Então, na verdade, não tem como a gente dizer, não, ela não existe no Brasil, ela não tem também um caráter epidêmico, ou seja, não é que está acontecendo muitos casos, mas a gente sabe que de maneira isolada os casos estão surgindo em vários pontos do Brasil, já tivemos em Santa Catarina, tivemos no Espírito Santo, enfim, várias regiões espalhadas. E, só concluindo essa introdução, é importante saber também que a mortalidade nos equinos acometidos chega a 70% a 80%. Ela, em geral, ela é ou uma sentença de morte, ou ela vai dar sequelas permanentes no animal. O animal pode, por exemplo, não prestar mais para nenhuma função, mesmo que sobreviva. Por isso que a maioria dos veterinários tem a noção de que a gente não pode esperar, vamos esperar mais um pouquinho, vamos aguardar até mais casos, porque nos Estados Unidos, há 10, 15 anos atrás, ela causou uma mortalidade muito grande de cavalos, porque lá nessa época ainda não existia a vacina. E, Cláudia, ela é uma doença contagiosa? Se um animal está infectado, eu tenho que ter um cuidado ali de separar ele do restante aí da tropa? Olha, o isolamento sempre é adequado porque a gente não sabe, só pelos sintomas, como a gente viu, a gente não tem como saber exatamente qual o agente causador. Então, algumas dessas viroses são sim contagiosas, né, de um cavalo para o outro, em alguns casos também para o ser humano, e sempre, isso até como dica,
Qualquer sintoma neurológico, não importa se o sistema neurológico... Tem dois básicos, né? Ou os animais ficam muito deprimidos, ou os animais ficam muito excitados. Nesses dois extremos do espectro. Mas em qualquer sintoma neurológico, a gente tem que pensar também em raiva. Raiva que é 100% mortal para os animais, basicamente 100% mortal para os humanos, aí tem todo um protocolo de segurança. Então, mesmo que a possibilidade de que seja raiva seja 1 em 1000, 1 em 10.000, a gente tem que seguir esses protocolos, que seria o isolamento do animal, comunicar o veterinário, que vai determinar se vai chamar as autoridades ou não, né? Sempre tratar como doença infecto-contagiosa, salvo prova diagnóstica conclusiva em contrário. E quais são as dicas aí para a prevenção? Cara, e aí que tá, isso que nós estamos na batalha, porque infelizmente não tem uma prevenção eficiente, porque você poderia dizer, vamos evitar o contato com as aves, né? Mas os cavalos, o que nós vamos fazer? Manter os cavalos em baias teladas? Não tem muito o que fazer, né? Porque, assim, os cavalos provavelmente morreriam muito mais de não serem mais soltos à luz do dia do que da chance de pegar essa doença. Além do mais, a maior parte dos nossos cavalos precisa, por definição, trabalhar ao ar livre, né? Vamos imaginar todos os cavalos da pecuária que trabalham nas fazendas, trabalham com gado de corte, etc. Então, na verdade, a única forma realmente eficiente de prevenção é a vacinação. Só que essa vacina, ainda que ela já exista comercialmente nos Estados Unidos e uma série de outros países, ainda não se encontra liberada para comercialização no Brasil. Então, nós estamos à frente de um grupo de veterinários, inclusive da Comissão de Equidicultura do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, para ver se a gente consegue iniciar o processo de liberar, quer dizer, que seja autorizado, bem entendido, o uso dessa vacina no Brasil. Cláudia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje, obrigado por todas essas dicas aqui, por trazer essas informações para a gente. Para vocês todos também, um bom dia, muito obrigado pela oportunidade, a gente está sempre à disposição por aqui.